Olá, nono ano. Estamos juntos, à distância, mas estamos juntos, para poder dar continuidade ao nosso conteúdo. Somente durante esse período que a gente está separado por conta dessa pandemia, eu preparei essa videoaula para vocês, tá? Toda baseada no livro. Quem quiser pode acompanhar comigo lá na página 25. A gente vai finalizar esse capítulo, a gente começou em sala de aula, mas como não finalizou, vou voltar um pouquinho para a gente poder relembrar e fechar esse capítulo juntos, tá bom? Então, esse capítulo fala sobre substâncias que são encontradas nos seres vivos. E aí, essas substâncias, elas podem ser orgânicas ou inorgânicas, tá bom? A gente vai lembrar que as inorgânicas, a gente vai estar falando de água e de sais minerais aqui. E as orgânicas, a gente vai estar falando dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas e dos ácidos nucleicos. A gente vai começar falando sobre a água. A gente sabe que a água é super importante porque aproximadamente 65% do nosso corpo é constituído de água, tá? Mais ou menos 70% de uma célula também é constituído de água, então a gente já consegue perceber que ela é bastante importante para a vida. E aí existem algumas características da água que se destacam bastante. O primeiro é o calor específico. A água, ela geralmente demora muito para ganhar temperatura e ela também demora para perder temperatura. E isso ajuda com que ela não tenha mudanças muito bruscas de uma vez só, né? Depois a gente vai falar da grande capacidade de dissolução da água. A água, ela consegue dissolver, diluir uma grande quantidade de substâncias, por isso ela é tida como solvente universal. A água também, ela apresenta polaridade. O que seria polaridade? Ela apresenta um polo positivo e ela apresenta um polo negativo. E essa característica dela facilita muito a coesão entre as moléculas da água. Isso garante para ela polaridade. E por último, a gente tem a abundância. A água, ela é encontrada praticamente por toda a superfície do planeta, tá? E isso é bastante importante porque nós dependemos da água. A gente agora vai falar dos minerais, dos sais minerais. Os sais minerais têm função essencial no organismo porque nós precisamos dos sais minerais. Eles vão atuar principalmente no balanço hídrico das nossas células, ou seja, no controle de água das células. E aí, para falar a função dos minerais, é um pouquinho complicado porque existem vários sais minerais aonde eles vão apresentar funções diferentes e vão ser encontrados em alimentos diferentes. Então, vou falar somente alguns, mas no livro de vocês tem uma tabela bem bacana, tá? Quando a gente fala, por exemplo, do sódio, que nada mais é do que o sal que a gente utiliza na cozinha, ele é muito importante para a transmissão do impulso nervoso no nosso organismo e para o equilíbrio das nossas células, o equilíbrio hídrico, tá? Quando a gente fala, por exemplo, do cálcio, ele é muito importante para os ossos e para os dentes. Além de funcionar, além de ter uma função bastante importante no nosso sistema imunológico. Quando a gente fala de ferro, por exemplo, a gente está falando de transporte de gases do nosso sangue. Então, a gente consegue perceber que os sais minerais, cada um vai apresentar uma função diferente, mas todos são muito importantes para que o organismo consiga trabalhar de uma forma saudável. Então, a gente falou de inorgânicos, sais minerais e água. Agora, a gente vai para as funções orgânicas. O primeiro orgânico que a gente vai falar aqui são os carboidratos. Carboidratos são conhecidos popularmente como açúcares, sendo formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Eles são compostos por moléculas chamadas de monossacarídeos. Quando a gente fala de monossacarídeos, a gente está falando de açúcares muito simples. Eu posso citar para vocês como, por exemplo, a glicose. A gente tem que lembrar que os carboidratos, eles são a nossa fonte primária de energia. Então, é a fonte principal de energia do nosso corpo, tá? Quando esses monossacarídeos se juntam, que você tem 2 monossacarídeos, aí você já formou um disacarídeo. Por exemplo, a lactose, ela é um exemplo de disacarídeo e ela é formada por 2 monossacarídeos. Quem são eles? A glicose e a galactose. Aí eles formam a lactose, tá? E quando eu tenho muitos monossacarídeos, aí eu já formei os
polissacarídeos, tá bom? São muitas unidades de monossacarídeos. Aí eu tenho, por exemplo, o amido, eu tenho o glicogênio, eu tenho a celulose e eu tenho a quitina. Agora a gente vai falar dos lipídios. Os lipídios compreendem, eles são formados pelas gorduras, pelas ceras e pelos óleos. Eles podem ter origem tanto animal quanto vegetal, tá? Então, por exemplo, quando eu falo do óleo de soja, eu tenho uma origem vegetal. Quando eu falo da banha do porco, da manteiga, eu tenho origem animal. Os lipídios, eles não são solúveis em água, ou seja, água e gordura e lipídios, eles não se misturam, tá? Os lipídios, uma molécula de lipídio, ela é formada pelos ácidos graxos e pelo glicerol. E qual seria a importância dos lipídios? Eles atuam como uma reserva de energia, então se faltar energia rápida, o seu organismo vai buscar energia armazenada no seu corpo, na forma de gordura. Ele vai impermeabilizar estruturas ou até mesmo o corpo de um ser vivo, tá? Então, por exemplo, quando você pega uma maçã que você passa na roupa que dá aquele brilho bonito, é por quê? Porque a maçã tem uma impermeabilização natural que é uma cera. Algumas folhas das plantas também possuem, aquelas mais brilhosas. Quando a gente vê uma ave aquática, geralmente na parte de trás do corpo, que você vê ela puxando com o bico, na realidade ela produz um óleo que é para impermeabilizar as penas e ela está espalhando aquele óleo pelo corpo, tá bom? Além de atuar na manutenção da temperatura corporal, porque a gordura ela é um isolante térmico, então ela auxilia bastante na regulação de temperatura do organismo. E agora a gente vai falar das proteínas. As proteínas, elas são compostas pelos aminoácidos, tá bom? Existem aproximadamente 20 aminoácidos diferentes que se combinam para formar as proteínas do nosso organismo. As proteínas, elas são obtidas através de alimentos de origem animal. Então, a gente tem carne, tem peixe, tem frango, tem leite, tem ovo, alimentos que tiveram origem animal. E quando a gente fala da função das proteínas, olha quanta função a proteína tem. Quando a gente fala de uma função estrutural, a gente está falando que elas formam as estruturas das células e também dos órgãos. Quando a gente fala da função enzimática, a gente está falando que elas realizam reações químicas dentro do nosso organismo, através das enzimas. Por isso vem o nome enzimático, tá bom? O próximo ponto que está aí é de defesa. Quando a gente fala da defesa, a gente está falando das proteínas que atuam na defesa do nosso organismo. Um exemplo é a imunoglobulina, tá? Quando a gente fala de transporte, a gente está falando de proteínas também que levam substâncias de um lugar para o outro. E aí a gente pode citar a hemoglobina, que é responsável por transportar o gás oxigênio no nosso organismo. E o último aí que nós temos é regulação. Essa função de regulação está ligada aos hormônios. Os hormônios, alguns são proteínas. E a gente pode citar a insulina, né? Que faz o controle de açúcar no nosso sangue. E agora a gente vai falar das vitaminas. As vitaminas são essenciais para que o nosso corpo funcione de forma equilibrada. Só que o nosso corpo, ele é incapaz de produzir vitamina. Então, significa que você precisa ingerir essas vitaminas através da sua alimentação, tá? E as vitaminas são divididas em dois grupos, as lipossolúveis e as hidrossolúveis. As lipossolúveis são aquelas vitaminas que são solúveis em gordura. Então, elas vão se distribuir pela gordura do seu corpo, que é o caso da vitamina A, da vitamina D, da vitamina E e da vitamina K. E as hidrossolúveis, esse P aqui tá errado, tá? Hidrossolúveis, elas são solúveis em água, então elas vão circular através da água que tem no seu corpo, como é o caso da vitamina B1, B2, B6, B3 e B12, todo o complexo B e a vitamina C. No livro de vocês, lá na página 38, tem uma tabela mostrando a importância de cada vitamina para o nosso organismo. Vale a pena vocês darem uma lida, tá bom? E vamos seguir. E o último ponto aqui que a gente vai falar são os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, eles são macromoléculas, ou seja, eles são moléculas grandes, tá?
descritos como polinucleotídeos, ou seja, eles são formados pela sucessão de nucleotídeos. Cada nucleotídeo ele vai ser formado por um ácido fosfórico, um açúcar, que tem uma tabelinha na página 39, dá uma olhada comigo. Esse açúcar é a pentose, que está aí, e uma base nitrogenada. Eu quero focar com vocês na questão da base nitrogenada, por isso que eu coloquei aqui. Então, quando a gente fala de ácido nucleico, a gente está falando de dois tipos de ácido nucleico. O DNA é o mais famoso, mas também existe um outro que é o RNA. Quando a gente fala de base nitrogenada, o DNA ele é formado de adenina, guanina, citosina e timina. E o RNA, olha como é super parecido, também é formado de adenina, também é formado de guanina, também é formado de citosina, mas no lugar da timina, o RNA ele vai apresentar a uracila, tá? Quando a gente olha para um RNA e a gente olha para o DNA, a gente consegue observar que o DNA é mais complexo. O DNA ele é uma dupla fita, tá vendo? É uma dupla hélice que a gente chama, e o RNA ele é mais simples. E aqui a gente consegue perceber as bases nitrogenadas, ó, citosina, guanina, adenina e uracila. Já o DNA a gente consegue ver aqui, ó, citosina, guanina, adenina e timina, tá bom? Quando a gente fala de DNA, a gente tem que entender que ele é capaz de se autoduplicar. Mas quando ele vai se autoduplicar, ele não pode se duplicar aleatoriamente, porque ele tem que garantir a hereditariedade. Então, ele faz uma duplicação que nós chamamos de semiconservativa, ou seja, ele vai manter uma cadeia antiga. Um pedacinho, uma cadeia dessa vai ser mantida, tá bom? Porém, nesse período de autoduplicação, DNA, ele pode fazer perfeitamente, tá? Tudo igualzinho, mas pode ocorrer como se fosse um pequeno erro, um pequeno defeito. E aí, isso nós vamos chamar de mutação gênica. A mutação gênica nada mais é do que esses pequenos defeitos que ocorrem durante esse período de autoduplicação do DNA. E isso é legal por quê? Porque isso vai garantir uma variabilidade genética. Essa mutação gênica ela pode ser boa, ela pode ser ruim ou ela pode ser indiferente, mas é algum tipo de modificação, tá bom? E quando a gente fala de RNA, o RNA ele pode ser mensageiro, ele pode ser transportador ou ele pode ser ribossômico, que ele fica ali junto com o ribossomo participando da produção de proteínas, tá bom? Mais pra frente, a gente vai detalhar essa questão da autoduplicação do DNA, do pareamento, mas isso vai ficar um pouquinho mais pra frente. Então, a gente fecha aqui a matéria do nosso primeiro bimestre, tá bom? Esperando que tudo normalize e a gente consiga se ver pessoalmente muito em breve. Um beijinho no coração de cada um de vocês e façam as atividades para poder colocar em prática esse conteúdo, tá bom? Bye, bye!